71 votos, presidente do Prona. Doutor Enéas, como está o Prona hoje? Primeiro, boa noite, senhor, e muito obrigado pelo convite. O Prona, graças a Deus, está bem. Nós conseguimos filiações exigidas pela legislação em 80 cidades, o que em torno de 0,5% do eleitorado de cada município, o que nos deu o direito, quero crer, a obter o registro definitivo, o que deverá ocorrer por volta da terceira semana de agosto. Doutor Enéas, da eleição para cá, com a eleição do presidente Collor, o que mudou na política brasileira? Se é que mudou. Exato. O senhor conhece bem o meu ponto de vista sobre essa questão, né? Sobre a política brasileira e o modo como ela se comporta ao longo de mais ou menos uns 100 anos, dos últimos 100 anos. Eu vejo um processo que não se modifica em sua essência. Eu vejo um processo que se caracteriza, que se perpetua pela manutenção dos privilégios da classe dominante. E classe dominante é classe política. Eu vejo assim. Isso é um ponto de vista, um modo especial, um modo particular de ver, que eu aduzi, que eu expus em 59 pronunciamentos, e não vejo nenhuma diferença na situação atual. Nenhuma diferença. Mas eu estou à sua disposição para conversar. Agora, me diz uma coisa, doutor Enéas. O senhor iniciou na política como médico cardiologista, o senhor é professor de cardiologia, renomado médico, e, de repente, um questionador dos políticos, não é isso? Quer dizer, inclusive, por todo o país, parece que as pessoas que fazem parte do seu partido, algumas até companheiros médicos de profissão do senhor. Qual é a proposta do Prona em termos de renovação do existente, dos outros partidos já existentes? Muito bem. Qual é a diferença do Prona? Isso, fundamental, exato. Já que o senhor me permite expor com um tempo razoável, que não são aqueles miseráveis, ínfimos 15 segundos, eu posso dizer ao senhor o seguinte. Eu vejo qualquer atividade humana como algo extremamente admirável. Onde está o bicho-homem atuando, onde está essa criatura estranha que é o homem, né? Que se distingue de todos os outros seres no planeta, os outros seres vivos, eu tenho admiração. Né? Onde ele está, eu olho e vejo o homem trabalhando, desde o homem que limpa o chão, um músico, um pintor, um artista de qualquer natureza, um professor, um médico. Eu tenho admiração por qualquer ação humana. Ação. E a ação política não difere das outras. O que é a classe política? A classe política constitui um grupo que foi, em princípio, escolhido pela coletividade para representá-la. E neste ponto, exatamente neste, é que a nossa proposição difere do resto, só neste. Nós cremos, veja o senhor, eu digo nós, eu estou falando de mim e das pessoas que creem em mim. Nós cremos que é possível a atividade política ser aquilo que ela devia ser. Parece estranho, né? Parece até insólito isso. Mas eu me permito desenvolver a tese, já que o senhor me permitiu antes. Se nós olharmos para o panorama, se nós lermos os jornais, se nós ligarmos, ficarmos assistindo a um programa de televisão ou ligarmos um rádio, o que a gente ouve a cada instante? A gente ouve a cada instante a luta pelo poder. E a gente não percebe um paralelismo entre o que é dito e o que é feito. Se o senhor me perguntar em que esse partido que eu criei com esforço extremo, com vontade de mudar, em que ele distingue só nisto? Sem políticos, sem parlamentares com mandato, não, terá que ter parlamentares, é o sistema que aí está. Eu não tenho ainda a pretensão, no momento, de dizer que tenho algo melhor. Talvez venha a tê-lo. Eu digo em termos de adesão daqueles que já detêm o mandato popular. Veja o senhor, eu não procurei... No país inteiro você não tem nenhum filiado com mandato? Não tenho. Mas não foi... Porque o senhor quis ou... Porque... Não. Deixa, eu explico bem. Eu não procurei a classe política, por exemplo, eu ia a uma cidade, por hipótese, eu fui a Mucajaí, em Roraima, né? Ou a Caracaraí, ou a Tarauacá, no Acre, diversos lugares. Eu não ia procurar o político, veja o senhor, não é porque, em princípio, ele seja um cidadão ruim, não é isto. Eu jamais disse exatamente, não. O modelo que aí está, da troca de favores, dos acordos, das coligações, ele propicia o crescimento da iniquidade. Essa é a questão. O modelo como ele está, a maneira como a atividade vem sendo desenvolvida, faz com que o que é bom não viceje, não medre. Está acompanhando? Estou acompanhando. Então, não é que eu tenha, por um cidadão político em particular, nada contra. Não é o cidadão. Eu jamais me pronunciei contra uma pessoa.
Eu sempre me pronunciei contra o modelo, o modo como a coisa é feita. E deixa eu entrar um pouco mais nisso. Vamos exemplificar qualquer coisa. Vamos olhar para o metrô, uma coisa agora, daqui nossa, do dia a dia. Eu não estou em dia com tudo, e é impossível, eu nunca disse isso. Por uma razão precípua, eu trabalho. Quer dizer, eu não sou político profissional, não tem tempo. Mas uma outra coisa dá para estar em dia. Com uma ou outra dá para estar. Então, por exemplo, o metrô. Olha o que está acontecendo. Se nós olharmos para o metrô, ele está falido. Não está? Está falido. Está parado. Não, está parado e está falido. Ele não atende mais as necessidades mínimas para as quais ele foi construído. E se nós tentarmos estudar a história dele, a gente vai ver que os trens todos estão caindo aos pedaços, que o sistema está deteriorado, né? O sistema de funcionamento, que há um mal-estar, há uma tristeza no grupo que trabalha. E aquela ideia básica para a qual ele foi construído, que era atender a população, cara, ele não foi atendida de forma nenhuma. Se o senhor olhar lá para o subúrbio, onde ele seria fundamental, ele não funciona. Não existe nada para lá. De Pavuna para lá não há nada. Não há nada. Não chegou a ter Irajá e depois... não adianta nada. Ou seja, então o senhor vê que ele está parado e é como se não estivesse. Isso é uma tristeza. Então, o que é que isso reflete? A falta de vontade política. É isso, exatamente. Ou seja, não interessa quem foi, Sua Excelência Governador, não venho aqui. Para mim... Seu governo federal que não mandou recursos, obras, exatamente. Eu não quero entrar no mérito final. Eu quero dizer o seguinte, não há vontade política de fazer. Como não há na educação, como não há na saúde. Não adianta o senhor agora perquirir, o senhor era doutor Enésio SUD. Eu estudei na época, vi o SUD sempre. Depois do SUD veio o SUS e não adianta SUD, SUS, SPS, não adianta nada. Enquanto não houver vontade política de fazer. E vontade política de fazer é primário, mas é querer fazer. E se o senhor perguntar se eu dou exemplo disso, eu dou. Eu, quando me candidatei, pouco antes de aparecer na tela... Como surgiu essa ideia? Eu serei o candidato à presidência da República pelo PRONA e eu tenho condição de chegar lá contra tudo. Hein? Eu contra todos. Como é que foi isso? Não sou eu contra todos. Sou eu e o cidadão comum, que é a maioria contra tudo que aí está. Mas era um desafio. Mas eu gosto do desafio. Entendeu? Veja bem. Também. Eu creio, veja, senhor Cid, eu creio que dentro do cidadão comum, quando eu digo cidadão comum, eu repito, é o lixeiro, é o servente, é o faxineiro, é o jornalista, é o médico, enfim, é qualquer indivíduo que não depende do sistema, entende? Qualquer indivíduo que não está nessa posição privilegiada que é da classe política, é privilegiado. Compare o salário de um vereador com o salário de um médico, o senhor vê logo a distorção tremenda. Tremenda, colossal. 260 mil cruzeiros contra 20, aqui. 20. Não, há pouco tempo eu vi um colega meu que foi demitido do hospital porque entrou para o nosso partido e tomou posição definitiva. Demitido, era diretor. Hospital de Magé. Eu posso contar, não tem nada mentira, né? Eu sempre digo o que penso, o que vem lá. Ele foi demitido. E eu perguntei a ele, puxa, doutor, um amigo nosso, que tristeza, o senhor foi... Ele disse, doutor, não perde nada, ele ganhava 14 mil cruzeiros. 14 mil cruzeiros. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Quer dizer... Isso dá vontade de chorar, entendeu? Bem, então, quando o senhor perguntou, eu sozinho, como surgiu a ideia? A ideia surgiu... Em que mês isso? Em que mês? Fevereiro, eu contei no programa do senhor Jô Soares, até ele brincou muito, que o senhor Jô tem uma veia cômica extraordinária, né? E ele disse, foi durante o carnaval? Exatamente, eu gosto muito na minha casa lendo, né? E eu estava lendo possuído da indignação comum, da qual está possuído qualquer cidadão desse país, lúcido, que não se deixa enganar pelos meios de comunicação. E eu estava lendo e soube que haveria horário gratuito. Eu não sou um homem de posse, sou um homem de classe média. Né? Um homem que trabalha e ganha e gasta e sobrevive melhor que a grande maioria da população, sem dúvida. Mas não sou um homem rico. E sabia que não poderia entrar em nenhum partido, que jamais alguém aceitaria as minhas teses. Jamais. Os partidos estão todos leiloados. Eles se fundam e se fundem. Né? Fundam e se fundem. Então por ver o processo e... Por isso estão afundando. Terceiro verbo. Aliás, o senhor é perito nisso, né? Já observei programas. Mas, então, olhando para... vejo o senhor uma vida inteira de estudo, né? A vida inteira. Eu só fiz estudar e trabalhar. Eu nem soube me divertir durante a vida. Mas olhando para o processo, quer dizer, lendo, sabendo que haveria, eu digo, puxa vida, você vai ser uma pessoa que tem a palavra forte. Eu sei que a tem. É um dom da natureza. Não tenho mérito nenhum nisso. Foi... Criador que lhe deu. Uma pessoa que tem a palavra, que diga a verdade, será ouvida. Eu pensei assim, será ouvida. Encontrará eco numa população que deve estar descrente de tudo isso aí, né? Desse modelo carcomido, apodrecido, conspurcado, maculado, sujo de conduzir os destinos da nação. Em todos os níveis.
né, do nível nacional ao nível municipal, tudo igual. Parece até, eu tenho um colega que é candidato a deputado federal, doutor Lenine, amigo meu, ele diz assim, é impressionante. Teve o nosso programa no Ponte do Rio. O senhor permitiu a presença dele. E agora não tem tempo para falar, o senhor sabe? No horário gratuito não temos direito. Verdade. Naquele tempo tinha 15 segundos, não tem nada, né? Eu até brinquei com ele, disse, bom, o presidente do partido disse, meu nome é Enéas, é 15 segundos. Agora nem para dizer, meu nome é Lenine Maneira, do partido do Enéas, não tem mais. Não tem tempo, né? Isso é uma democracia linda, né, deles, né? Mas o senhor pergunta por que surgiu. Surgiu fundamentalmente por indignação. Agora, segundo a lei da indignação, eu olhei para os candidatos que havia. Essa é que é a história, é o ponto. Eu olhei. Se eu visse uma pessoa de alto gabarito intelectual e de vontade de resolver, eu não teria entrado de forma alguma. Eu já vinha votando, anulando meu voto há muito tempo. Há muito tempo já, umas 2 décadas. Quer dizer, não para presidente que não havia eleição, para os outros casos. Você não acha que a anulação do voto é uma forma de omissão? É horrível, é horrível. Mas, é omissão ou é descrença? Apresente-me algo melhor nessa história. Eu anulava porque eu não via. Por exemplo, o senhor apresenta agora candidatos ao governo, com todo respeito, são pessoas, né, que pertencem a partidos políticos, mas eu não me identifico. O senhor vai anular o voto? Vou. Nenhum deles merece seu voto? O meu, não. Eu não estou falando, veja bem, do cidadão. O cidadão tem todo o direito de escolher, Perfeito. Mas eu não. Eu me reservo, já que é um direito... O senhor acha que no exato momento que o senhor escolhe e vota, o senhor é conivente com os atos daquele escolhido? Exatamente. E aí o senhor tem a omissão. Exato. Foi por isso que eu... Mas não é uma posição de Murilo, de cima do muro, não? Não, eu não estou ensinando pelo seguinte, porque se, por um estalar de dedos, a maioria da população percebesse que não é nada daquilo que ela quer, o senhor imagina que caos seria? Imagine que o maior número de pessoas, né, que votassem, anulassem o voto. Imagine, não seria uma resposta clara, inequívoca, um não a tudo que aí está? É verdade. Agora, doutor Enéas, quando o senhor se candidatou à presidência da República pelo Partido de Formação, pelo PRONA, o senhor não estava nem em formação, não. É verdade. Eu fui formar a partir daí. Foi terrível. Provisório, né? Foi terrível. Provisório, né? Veja, eu não entendia nada do assunto. Eu costumo, o senhor deve ter ouvido dizer, eu costumo saber ou não saber as coisas. Eu não gosto do meio termo. E, o que, aliás, eu tinha que pedir desculpas a Confúcio, né, o homem do meio termo. Mas eu gosto de saber. E eu não sabia absolutamente nada disso. Eu era absolutamente analfabeto disso. Agora, eu não sou burro, a diferença é essa. Eu fui estudar o assunto, né? Sentei e fui estudar a legislação. Que horrorosa! A legislação muda todo ano, é feita em função dos interesses do grupo que está... Horrível! É algo assim ignominioso, é terrível. Mas eu fui estudar mesmo. E muda durante o processo. Muda durante o processo. Muda de acordo com o local de onde o vento está soprando. É impressionante. Bom, nós temos uma Constituição que lá está consignado que ela sofrerá uma alteração. Quer dizer, acabaram de fazer a Constituição e nas disposições transitórias colocaram que ela seria alterada. Deixa eu fazer um comentário sobre esse negócio do registro. A maioria dos cidadãos, das pessoas que assistem a programas de televisão, não tem ideia do que é a formação de um partido político. E se diz muita coisa assim, de modo perfunctório, de modo superficial. A grande maioria não diz exatamente como é. Permita-me, não leva um minuto para dizer. Para que se faça um partido, mesmo em registro, mas mesmo para obter o registro provisório, não basta aquela reunião que é tão citada diante das câmeras, de 100 pessoas, não é isso. Aquela reunião é para ser constituída, veja o senhor, a primeira comissão, a Comissão Nacional, daquela reunião, daquela primeira assembleia, mercê da qual, através da qual se vai ao registro civil de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas jurídicas, exigência atual da Constituição, exigência agora. A partir daí, o partido não está pronto. Veja bem, ele tem condições de lutar para obter o registro provisório. O já me disseram no programa, e eu não tinha elemento, não tinha Constituição. Aquilo não faz o partido aquela reunião. A partir dali, o senhor tem que ir no mínimo a 9 estados, conseguir representação de 7 pessoas em, no mínimo 9 capitais. O senhor tem comissões regionais. A partir dessas, o senhor tem que constituir comissões municipais em 1/5 dos municípios, um mínimo de 3 pessoas. Então imagine Rio Grande do Norte, por exemplo. 165 cidades, em torno disso, número aproximado. Só precisa de 33. Imagine uma pessoa desconhecida, não vinculada ao sistema, que jamais apareceu uma vez na televisão falando de cardiologia, de campanha contra o fumo. E o senhor imagine conseguir representantes em 33 cidades, isso não é fácil. Não é fácil, dizer que é fácil fazer o partido, não é fácil. É fácil quando se tem vereadores, deputados, fazem-se acordos, é muito fácil. Mas começar de zero, fácil, né? Começar de zero é dificílimo. Eu sei porque eu ouvi. Do alicerce, né? Eu criei a coisa do zero. Eu pegava ex-alunos meus e dizia, escuta, vamos começar uma coisa nova, uma coisa... Eu não estou dizendo que esteja assim, já há pessoas, eu noto, que estão querendo tirar proveito, já há, em todos os lugares. Tá? O ser humano, ele é uma criatura que tem falhas, né? Eu sei disso, é normal, no nosso partido já há. Eu já noto pessoas que
que já estão pensando rapidamente tirar, é normal isso, é compreensível. E o processo de seleção dentro do partido político, que na verdade é o Partido Democrático. É claro. É isso? Se não, está contra... Exato. Não, o processo de seleção, veja, para cargo eletivo, ele, no nosso caso, eu não exigi preparo específico, não. Porque senão eu não fazia nada. Para os cargos, por exemplo, agora de deputado estadual, eu exigi trabalho. O jeito que me ajudou a fundar... O senhor fez o cursinho também, como fez o PL, o partido? Não fiz isso. Não fiz. Eu acredito que é fundamental que haja um preparo. Nisso até que eu concordo. O senhor assumiu um compromisso diante da população brasileira de que, através de um instrumento de registro público, que não seria candidato a deputado federal. Exatamente. Que a sua candidatura à presidência da República não seria um trampolim para conseguir um mandato. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Persiste a sua... Sem dúvida. O senhor não será candidato a deputado? Não, a deputado federal, a deputado estadual, a vereadora, a prefeita, nada durante 4 anos. Ou o senhor será presidente da República na próxima eleição? Eu não sou nada, de jeito nenhum. Sou um cidadão como outro qualquer, que respeita o semelhante e exige respeito, só isso. Não, mas isso, veja, senhor, eu estava tão cônscio disso que fui a um cartório e registrei isso, para evitar, não consegui evitar, porque eu ouvi do mesmo jeito essas invectivas, esses apupos, essas considerações maledicentes. Está fazendo carreira? Não quero fazer carreira política, pelos céus. Carreira política é estudando, entendeu? Estudando livros, isso eu faço a vida inteira. Né? É lendo, como li quando novo, os clássicos, é lendo Kant, é lendo Platão, é lendo Rousseau, é lendo Leibniz. Não é agora, não é vendo discussão num congresso, desculpe-me, entre indivíduos semi-analfabetos que eu vou aprender política. De jeito nenhum, entendeu? É estudando, entendeu? Isso eu já fiz e continuo fazendo. Agora, eu não queria aproveitar, e nunca faria isso, para melhorar de vida, ser político, não. Seria contra um princípio que eu defendi, entende? Eu não vejo isso como um emprego, o senhor entende? Eu tenho certeza que essa mensagem chegará, só se eu morrer. Se eu morrer, ela chega. Bom, eu vou pedir um pequeno intervalo comercial e retorno em seguida com o doutor Enéas Ferreira Carneiro. Até já. Doutor Enéas Ferreira Carneiro, 361 mil votos para a presidência da República. Doutor Enéas, só afirmou no bloco anterior que não será candidato a deputado federal e que indivíduos semi-analfabetos são eleitos. E a partir desses candidatos que se apresentam agora nas eleições, eu só tenho observado os erros de português, de ortografia e de concordância. Como é que o senhor vê essa questão hoje? O senhor fará crítica a esses personagens, não? Bom, primeiro respondendo com sinceridade, como lhe disse antes, eu ainda não prestei atenção aos discursos dos candidatos atuais para o governo, não. Não prestei atenção, não posso tecer considerações. Alguns eu já conheço do passado e não me impressionam em nada. Não poderiam ter mudado em tão pouco tempo, uma vez que nunca se preocuparam com isso antes. Né? Nem tiveram tempo de ler, né? E normalmente isso não foi a razão de ser da vida deles. Né? Como não foi a razão de ser da vida deles, é difícil que passe a ser agora. Agora, quanto aos outros, eu não conheço. Eu vou ver agora, vou assistir aos programas. Quando o senhor me pergunta sobre se eu continuo fazendo críticas, eu só faço crítica quando me perguntam. Quer dizer, eu o senhor me convidou para vir aqui e eu não bato na porta de lugar nenhum, entende? Eu me mantenho na minha posição humilde, entende? Eu não vivo criticando nada, eu vivo lendo, estudando, né? Entende? Agora, em chegado o momento, sim. Aí, sem dúvida. Aí, não tenha dúvida. Eu terei um látigo, um chicote, não tenha dúvida. Eu, durante muito tempo, acompanhei o processo. Durante a campanha presidencial, eu anotava os discursos e ficava impressionado. Eu tinha náusea, entende? De ver como se respeita tão pouco o patrimônio extraordinário que é a língua portuguesa. Isso é o mínimo, a meu ver. Isso é o mínimo. Não estou falando do resto, não. Eu não entendo que um candidato ao cargo máximo da nação desconheça fatos fundamentais, né, do universo que o cerca. Eu não entendo isso. Mas isso já passou. Para o governo não tenho candidato, né? Não tenho por que estar atacando nenhum deles aqui, não os conheço, com exceção do engenheiro, né? Engenheiro, Sua Excelência, o ex-governador, a cujos pronunciamentos já assisti muitas vezes. O senador Nelson Carneiro também só acompanha? Senador, claro, já conheço de longa data, né? Um homem de preparo jurídico e ciência jurídica, né? Um homem que lutou a vida inteira. Não, veja bem, não sei que condições terei de dirigir nosso Estado. Tem que ouvi-lo, vamos ouvi-lo primeiro, não sei. Entende? Agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, quais são os candidatos do partido, do PRONA? Nosso? Do PRONA. Que oportunidade Por que apenas um candidato a deputado federal? É uma maneira de pedir, né? De apresentar para o eleitor que acreditou em nós. Do Rio foram 40 mil. Mas 40 mil votaram, expressaram isso de modo claro, inconcurso, inconteste. Mas houve aqueles que gostaram de nós e que argumentavam assim, tantos ligavam para ele e diziam assim, o senhor não tem chance. Né? A história do voto útil. História da qual eu discordo. Se eu acredito uma pessoa vai ganhar ou não, eu voto nem. Então eu só voto em quem já ganhou. Isso é absurdo. Eu não entendo assim o processo. Se o senhor nesse ponto a pesquisa induz a isso, né? Induz, porque o senhor, por exemplo, de vencer. O senhor é candidato.
Então, como é que o senhor pode saber quem acredita no senhor se ninguém votar no senhor? É verdade. Só a maneira de saber se as suas ideias têm ou não é essas pessoas se manifestarem. E acabar com essa mania de que tem que votar em quem vai ganhar. Não, isso é um absurdo. Não é isso? Não, e também tem que votar em quem tem consciência do voto. Ter que ganhar também é um absurdo. Também é a mesma tese. É. Por que ter que ganhar? É a história do vencer ou vencer, não é? Vejo assim, de forma, não vejo assim. Então, quando você perguntou por que só um, eu vejo assim. Para que fazer uma lista? Eu me lembro quando eu ia votar para deputado nas eleições, eu entrava e via aquela lista de nomes. Uma lista enorme. Legenda, mas é difícil. Geralmente se vota porque gosta de uma pessoa. Não é esse o voto, o sentido do voto. Quantos eleitores pedem para dê uma máquina lavar roupa, dê isso? Isso é um absurdo. Não é assim que se vota, né? Vota-se com consciência. Isso eu acredito, é algo que vai ocorrer um dia. Então, nós fechamos com uma pessoa, porque um homem, veja o senhor, um homem médico. Era o seu candidato? Era vice-presidente. Vice-presidente. Conviveu comigo, nunca foi político antes. Entendeu? Trabalha comigo há muito tempo, eu conheço de perto, trabalhou no Sousa Guiar, muitos anos. 15 anos, vendo a realidade, a tristeza desse atendimento médico, por cuja culpa não cabe ao médico. O atendimento horrível, nós sabemos hoje. O sujeito que fica acompanhou isso, entristecido, nunca pode fazer nada, tem uma chance de fazer. De lutar, pelo menos, não fazer lutar. Foi por isso, fechamos com um. Quem acreditou em nós, vota dele. Quem não acreditou, não vota. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e retornamos em seguida com o doutor Enéas. Doutor Enéas, o seu partido não fez coligações com nenhum partido no Brasil inteiro? Não, seria mentira se eu dissesse que foi assim, não. Infelizmente, o senhor sabe que cada diretório é autônomo. Segundo a legislação que aí está, legislação feita por suas excelências, os congressistas. Então, cada diretório faz coligações. E, infelizmente, eu digo que não era o que eu queria, o nosso candidato a governador, imagine, no Amapá, um colega nosso, médico, arguindo que não teria tempo em televisão, aduzindo uma série de argumentos a seu favor, fez coligação com 2 ou 3 partidos. Ao apresentar essa tese, em nossa reunião na Convenção Nacional em Brasília, eu esperei que ele se manifestasse com educação, como faço, e quando ele acabou, eu disse a ele que eu era radicalmente contra isso. Eu e toda a comissão executiva, né, toda a nacional. E pedi a ele que, com dignidade, encerradas as eleições, né, com dignidade, ganhando ou perdendo, ele se afastasse do partido. E aí os políticos que se aproximaram do senhor após o resultado das eleições para tentar tirar um dividendo político agora para essa eleição? Houve casos desses? Eu tenho que ser sincero. Poderia dar nome? Não, pô, claro, mas de mim, aproximar-se de mim em particular, ninguém. Ninguém procurou o senhor para apoio? Deixa eu ver. Não. Do partido aproximaram-se, elementos em diversos estados, em Rondônia, um senador, mas para mim, como eu olho para o conjunto como sendo mais ou menos homogêneo, eu não fixei. Em Rondônia, não, de mim ninguém, com certeza. Meus telefones que são públicos. E aqui no estado do Rio de Janeiro? Não, ninguém. Nem para coligação? Não, houve conversas, né, assim, com os rapazes que são candidatos a deputado estadual, sempre conversas, troca de... Não. São quantos candidatos a estaduais no seu partido? Candidatos a deputado estadual são 6. Agora, o coeficiente eleitoral, quer dizer, é muito alto. Vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Mas isso não quer dizer que não se lute, era difícil. É mais um desafio? Senhor. O problema é mostrar que isso é possível, né? É dizer que é possível nascer um partido político que quer caminhar sozinho, quer ser coerente, né? Entende? Tem uma meta só, lutar pela coletividade, não é por uma classe, não é lutar pelos metalúrgicos, lutar pelos empresários, não é isso, é lutar pela sociedade como um todo. Agora, doutor Enéas, com essa eleição, com esse período curto após a Copa do Mundo, quer dizer, nós temos aí 65 dias aproximadamente, o horário do TRE não permitirá que, como o senhor teve 15 segundos, o seu candidato não terá nem os 15 segundos, né? E hoje não terá uma oportunidade de se apresentar ao eleitorado. Então, a distribuição dos santinhos, dos panfletos, né? Que é muito frio, não diz, quer dizer, apresenta um currículo, né? Não sabe das suas ideias. Exatamente. Não. E hoje o eleitor que procurasse o doutor Enéas através do telefone, doutor Enéas, eu gostaria de saber quais são os princípios que eu devo me tomar como base para escolher um candidato a estadual e a deputado federal. O que o senhor aconselharia na escolha desse candidato? Qual seria o perfil que o senhor traçaria de um candidato ideal para exercer um mandato no Legislativo? Pergunta bem feita. Veja o senhor. Para responder a sua pergunta, eu tenho que fazer de conta que eu não tenho o Prona, né? Que eu não o criei. Sim, porque seria um contrassenso eu indicar alguém fora do partido que eu criei. Seria, né? Por mais e dar o perfil dos seus candidatos. Por mais respeito e admiração que eu tenha, né? Já que eu criei, eu tenho que ser fiel a essa ideia. Mas admitamos que eu não seja, que eu não detenha esse título, que eu não tenha criado um partido político em 80 cidades. Eu diria para o eleitor o seguinte: o senhor observe coerência em quem fala. Veja se essa pessoa que fala diz, em diversos pronunciamentos, diz a verdade.
Verdade, do ponto de vista ontológico, é a correspondência entre o que é dito e o fato. Pronto. Se essa pessoa que está falando para o senhor está lhe falando de uma terra que não é a sua, está lhe falando de um mundo onde está todo mundo satisfeito, né? De crianças felizes, essa pessoa está mentindo para o senhor. A realidade é completamente diferente dessa. Quer dizer, tente tirar do seu candidato, tente observar, nos pronunciar. E foi isso que eu fiz durante 50 anos. E por isso eu me irritei de ver tanta mentira, hipocrisia, entendeu? É essa a história só. E não interessa se esse candidato pertence a PP, PDT. Não, observe o que ele lhe diz. Se o que ele lhe diz, né, vem de encontro a uma aspiração sua, não é só por promessa, mas quando ele traduz, ele delineia o que está se passando, o que ele diz está razoavelmente de acordo com a verdade ontológica, é como o senhor a vê, deve ser o seu candidato, eu vejo assim. E aqueles que já exerceram, que estão exercendo um mandato eletivo, qual o comportamento do eleitor em função desses candidatos à reeleição? Veja bem, teria que acompanhar, né? Há pessoas que fazem isso, eu não fiz isso até hoje. Teria que acompanhar ao longo dos 4 anos, né? Mandatos, né? 4 anos, teria que ver o que ele fez. Porque há indivíduos, e eu não posso negar isso, há parlamentares em todos os níveis sérios. O que se passa, eu bato na tese, é que o modelo conspurca. Cedo ou tarde, o indivíduo é obrigado a estar do lado de uma pessoa que é o oposto dele, para poder se manter no cargo. E é contra isso que eu me ponho, entende? Doutor Enéas, o senhor não acredita que essa sua forma de contestar até o modelo econômico que os políticos estão exercendo o mandato, que na verdade o modelo econômico é tramado pelos políticos. O senhor não acha que o senhor de uma certa forma, o senhor diminui a credibilidade e ataca de uma certa forma os políticos e que nós vivemos um período agora já de democracia e que durante alguns anos os políticos tiveram aí um período muito criticado? O que eu gostaria de ver eram essas ideias frutificarem em vez do senhor. Eu estaria muito feliz se visse já nessas eleições, por exemplo, agora, se eu olhasse para a tela, quando estiver olhando, e eu olhando para a tela, eu percebi que existe veracidade das teses. Eu serei o primeiro a chegar aqui no seu programa e dizer, olha, eu mudei minha opinião. Eu serei, por exemplo, vamos dar um exemplo claro, perguntou no senhor Ferreira Neto, porque eu tenho todo respeito lá em São Paulo, se eu seria capaz de reconsiderar teses minhas. E de público dizer, olha, sim, seria. Com relação à sua excelência, presidente da República, seria. Mas eu não posso reconsiderar. O que eu vejo na ação presidencial é o que eu esperava. Eu não me decepcionei em nada. E o que eu esperava era isso. Terrível para a população. Eu vejo hoje, o senhor, me desculpe, eu não sei nem que partido o senhor é. Eu não sei quais são as suas ideias, não lhe perguntei, mas já que o senhor... Eu vejo o país naufragando. Eu vejo um mergulho no abismo, é o que eu estou vendo. A profunda recessão. Profunda recessão, desemprego, tristeza. Mais do que qualquer coisa, vejo o senhor, o que faz uma coletividade ir para frente é vontade. Eu vejo tristeza. Eu vejo um sentimento de desesperança. E eu converso com pessoas de todos os níveis, desde a descrédito, né? Descrédito. Vejo, mais do que qualquer outra coisa é tristeza, é falta de perspectivas. Então, por que eu vou negar o que eu disse? Eu diria e faria isso. Eu não sou profissional disso, não vivo de política. Quer dizer, não tenho emprego, não quero emprego, não me ofereço. Eu disse sempre, não quero nenhum cargo no governo. Então, se eu visse hoje, eu chegaria aqui e disse, eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu vou voltar não, porque eu continuo na minha profissão. Mas eu vou fechar o partido, tá ótimo. Eu não posso dizer isso, entendeu? Eu vejo o Leite, todo mundo sabe, todo mundo lê os jornais. Num dia eu vejo... Mais 26% de aumento a partir de ontem. Mas eu digo, meu Deus, como se tomou uma medida daquelas? Será que Sua Excelência, o Presidente da República, será que Suas Excelências, os congressistas, não sabiam? Se eu sei... perguntamos aqui. O senhor perguntou, será que eles não sabiam que ocorria aquilo? Não, isso é. Doutor Enéas, apenas um minuto. E eu perguntaria ao senhor, esse país hoje é de descamisados e de disponíveis. Como o senhor se sente disponível? Não, no meu caso particular, o senhor me pegou, não há nada, no meu caso, nada a reclamar. Eu passei quase um mês sem ir ao hospital, já disse isso em Porto Alegre, quando lá estive, e no meu caso particular não há nada errado. No meu caso particular. O ato de pôr minha disponibilidade foi um ato correto. Quer dizer, dentro das medidas que aí estão. Agora, a medida porque eu fiquei sem ir, agora, ninguém tem nada a saber o que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando com afinco para fundar o partido. Não no meu interesse, no interesse de uma causa, na qual eu acredito. Uma causa cívica, de redenção de todo um povo que está aí sofrendo, né, há décadas, e nem sabe por que sofre. Na sua profunda ignorância dos problemas, nem sabe por que sofre. É manipulado para lá e para cá. Né? Então, no meu caso em particular, foi justo, no sentido estrito da lei. Eu não fui. Aproveitaram e me tiraram. Ótimo. Graças a Deus, eu sobrevivo a isso. Né? Agora, a medida como um todo, o que está sendo feito, é um absurdo também.
pessoas de alto gabarito, de alto valor, estão sendo afastadas, alijadas dos seus cargos, sem que exista uma regra. Se o senhor perguntar, perguntar no seu programa qual é o critério, eles não sabem. Não sabem. Aliás, eles sabem muito pouco de quase tudo. Muito obrigado, doutor Enéas Ferreira Carneiro, pela sua presença e a sua despedida final. A despedida de confiança. Para o telespectador que me ouve, que deu a honra de estar assistindo aos meus pronunciamentos, né, e as respostas dadas às questões tão bem feitas pelo senhor Ciro Domingues, eu queria dizer o seguinte: vamos continuar crendo, porque independente das diretrizes do governo, o cidadão continua existindo, né? E o Brasil é grande, é tão grande, que está suportando tudo isso há séculos. E vai para frente, eu creio nisso. Bom, nós vamos convidar nossos telespectadores para na próxima segunda-feira, 20h30, mais um programa Sidney Domingues. Muito obrigado, doutor Enéas. Meu nome é até Sidney Domingues. Muito obrigado ao senhor.